O Supremo Tribunal Federal começou a julgar normas da Anvisa e do Ministério da Saúde que restringem a doação de sangue de homens homossexuais. O único a votar até agora, o relator ministro Edson Fachin, quer que as normas do Ministério da Saúde e da Anvisa, que só permitem a doação de sangue por homens homossexuais, um ano depois da última relação sexual, sejam declaradas inconstitucionais. Para o ministro, elas estabelecem uma discriminação injustificada. O estabelecimento de grupos e não de condutas de risco incorre, em meu ver, em discriminação, pois lança mão de uma interpretação consequencialista desmedida, apenas em razão da orientação sexual. Afrontam sobremaneira a autonomia e o reconhecimento daqueles que querem doar sangue e encontram-se, não por outra razão justificável do ponto de vista da medicina e da saúde, mas encontram-se pela razão da orientação sexual, limitados pelas previsões normativas ora impugnadas. A ação foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro. O que se questiona aqui é a premissa de que a orientação sexual coloca em risco o sangue doado. É esse o absurdo do descrime que ora se questiona. Eu sou mulher branca, heterossexual, e toda vez que eu vou doar sangue lá na minha cidade de Santos, eu saio com o seguinte adesivo: você salvou 4 vidas. Esse direito é ceifado das pessoas homossexuais e bissexuais, pelo simples fato que a Anvisa e o Ministério da Saúde partem da seguinte premissa, de que essas pessoas são promíscuas. A Defensoria Pública da União destacou que, com as normas, todo ano, 19 milhões de litros de sangue deixam de ser doados. Uma doação são coletados, em média, 450 mililitros de sangue, de modo que o desperdício anual de 19 milhões de litros corresponde a um número assombroso de vidas que poderiam ser salvas, mas que acabam desassistidas. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira, com os votos dos demais ministros da Corte. Bom, e para falar sobre a sessão de ontem, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. A gente viu algumas sustentações orais aí, né, na reportagem da Ana Paula sobre a sessão de ontem. 8 sustentações orais, todas no sentido da inconstitucionalidade da norma, e foi nesse sentido também o voto do ministro Fachin, não é? É, exatamente, Érica, mas com essa observação que a gente viu na reportagem, de que o julgamento ainda não foi encerrado, apenas o voto do ministro relator foi proferido, e no início da sessão, no início desse julgamento, ele disse que são aproximadamente 40 páginas de voto, mas que ele conseguiu resumir em um voto bastante didático, profundo, ele conseguiu expor a forma como ele pensa, e ao encontro daquelas sustentações, as 8 sustentações que foram feitas pela inconstitucionalidade dos atos normativos federais, tanto a portaria do Ministério da Saúde como a resolução da Anvisa, que proibiam, de uma certa forma, que esses homens homossexuais pudessem fazer doações nos últimos 12 meses do último contato sexual que tivessem. Mas os principais argumentos trazidos pelo ministro Edson Fachin no julgamento de ontem, e que me chamaram bastante a atenção, foi que a norma, quando ela cria uma restrição para um direito fundamental, para o exercício de algum direito fundamental, ela levou em consideração, e daí a inconstitucionalidade, não a orientação sexual, mas levou em consideração, pelo contrário, a orientação sexual dessas pessoas e não a conduta social de risco que elas apresentavam. E isso seria algo absolutamente injustificável. O princípio da isonomia foi violado nesse sentido, porque disse o ministro, para que a restrição venha ao encontro e não viole o princípio da igualdade, o elemento discriminador ele tem que ser justificável. E se ele não se justifica, viola a isonomia e viola, portanto, o texto da Constituição. Ele diz que restringir o direito apenas para garantir a segurança do banco de sangue seria muito pouco para dar esse tratamento diferenciado a esses homens
homossexuais. E ainda diz que esse tratamento desigual, esse tratamento inconstitucional, injustificável, não consideraria as pessoas como elas são, violando um princípio que é muito caro à República Federativa do Brasil, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essas duas normas devem ser declaradas, à luz do que entendeu o ministro Edson Fachin, como absolutamente violadoras da Constituição, de princípios nela esculpidos, porque discriminam e não incluem. Esse foi o entendimento dele. Mas esse não foi o único julgamento iniciado na sessão plenária de ontem, quinta-feira. Um outro julgamento também questionando uma emenda constitucional de 2015, a chamada emenda do orçamento impeditivo, que, segundo o autor da ação, traz prejuízos para o financiamento do Serviço Único de Saúde, dos serviços públicos de saúde, também devem ser considerados inconstitucionais em dois dispositivos que ali são questionados. E o principal argumento é que, havendo uma redução no custeio do financiamento do Serviço Público de Saúde, haveria a violação também da Constituição no que tange ao direito à vida, ao direito à saúde, o princípio da vedação do retrocesso, o princípio da proporcionalidade, dentre outros princípios violadores também. Em janeiro desse ano, o ministro Ricardo Lewandowski, relator dessa ADI, concedeu uma liminar para suspender os efeitos desses dois artigos da emenda. Mas no plenário, a semana que vem, é possível também que esse tema seja retomado para a discussão do mérito. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação. Até semana que vem, então. Até, eu que agradeço. Até lá.